Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da ProPlan, que vai falar hoje sobre a doença do trato urinário inferior felino. Eu sou a Carolina Bartolomeu, sou médica veterinária na Nestlé Purina e queria começar por agradecer a todos aqueles que se juntam a nós em mais um final de tarde para uma sessão de formação contínua. Mas, portanto, hoje vamos falar então de gatos, de doença urinária, uma patologia que é muito comum na prática clínica. Aquilo que os indicadores mostram é que até 1 em cada 10 gatos que se dirige às clínicas veterinárias, o motivo da consulta é a doença do trato urinário inferior, portanto é uma doença que é muito frequente e que também muitas vezes volta a recidivar. Mas para falar sobre este tema vamos ter hoje uma convidada muito especial, a doutora Maria João Fonseca, e eu vou passar a apresentá-la para quem ainda não a conhece. A doutora Maria João é médica veterinária certificada em medicina felina pela Sociedade Internacional de Medicina Felina. Licenciou-se pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa em 1994, é mestre em doenças infecciosas pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 2009 e é diretora clínica do Grupo Hospital do Gato, portanto, completamente focada na medicina felina. Boa parte destes quase 30 anos de prática clínica foram dedicados em exclusivo à medicina felina e, portanto, ninguém melhor do que ela para nos falar sobre este tema no dia de hoje. A nossa agenda da próxima hora será esta. Em seguida vou passar a palavra à doutora Maria João. Depois vamos ter uma breve apresentação de 5 minutos sobre a gama ProPlan terapêutica para suporte da saúde urinária. Vamos falar sobre a dieta UR e também do suplemento de hidratação HidraCare. E depois teremos um pequeno momento para perguntas e respostas. Portanto, convido a todos aqueles que estão connosco hoje, em direto, para colocar as vossas questões, não verbalizando, mas colocando por escrito na caixa de perguntas e respostas ou então no chat. Iremos tentar responder ao máximo de questões que for possível, então, no final da sessão, que contamos encerrar por volta das 20 horas. Mas antes de passar então a palavra à doutora Maria João, recordo que esta sessão será gravada e que será disponibilizada a todos aqueles que se inscreveram para assistir ao webinar. Portanto, se colocarem questões de forma não anónima, o vosso nome poderá ser referido e estão automaticamente autorizados. Passo então a palavra à Maria João. Boa tarde, Maria João. Obrigada mais uma vez por estares connosco e convido-te a partilhar o teu ecrã para iniciar a tua apresentação. Muito bem, vou então compartilhar a tela. Bem, obrigada, Carolina, pela introdução. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E então vamos ver quais é que são os nossos objetivos para os próximos 40 minutos, que é o tempo que a Carolina me dá para falar de fluto. Portanto, para mim também um desafio, são só 40 minutos e temos aqui assim 3 grandes objetivos para estes minutos. Vamos perceber melhor qual é a fisiopatologia do flute. Vamos perceber quais é que são as suas apresentações na prática clínica do dia-a-dia, portanto, como é que estes gatos nos chegam e, sobretudo, vamos atualizar o modo como tratamos esta patologia, como a Carolina disse, tão frequente na prática clínica. E isto dos webinars é muito giro, mas é um bocadinho menos agradável em termos de interação. E para ver se conseguimos colmatar esta questão, eu convidava-vos todos a fazer o scan deste QR Code. O ideal era estarem a ver a apresentação num computador e fazerem o scan com o vosso telemóvel. Vão diretos para esta aplicação, para depois podermos tornar esta questão aqui assim um bocadinho mais interativa e acho que assim mais enriquecedora para todos. Portanto, é fácil, só fazer o scan aqui do QR Code e assim eu vou também ficar a poder, nomeadamente, saber onde é que vocês estão. Vai aparecer a identificação da sessão em vários slides, caso alguém não se tenha conseguido fazer o scan. E então perguntava-vos em que parte do nosso Portugal é que vocês estão. Carolina, se houver alguma coisa, diz-me, senão, mas estão a conseguir responder, porque eu estou aqui a ver que sim, que as respostas estão a aumentar e que temos inscritos. Dar só assim mais um bocadinho. Este slide também serve não só para eu saber onde é que estão, mas para vocês se habituarem também como é que funciona aqui o VVox. Mais um bocadinho ao outro. Gostava que houvesse alguém nas ilhas, era giro, nomeadamente na Madeira, que tenho lá alguns amigos.
Vamos ver. Vou avançar com as respostas. Pode ser que para o próximo depois já seja um bocadinho mais rápido. Ops. Ok, maioritariamente está aqui tudo na região de Lisboa. Temos um no Funchal, eu sabia, deve ser alguém do Espaço Gato. E no Porto. Muito bem, obrigada a todos por estarem aí. Vamos lá então falar sobre flute. E quando se fala do flute, acho que uma das primeiras questões que vem à cabeça é o nome da doença e os vários nomes que ela tem, que às vezes fica assim um bocadinho confuso. Quando eu comecei a trabalhar, embora o nome flute já estivesse em vigor, eu, durante muitos anos, ainda chamávamos esta doença FUS, Síndrome Urológico Flynn. Realmente não fala em patologia do trato urinário distal ou do trato urinário inferior. Por síndrome urológico Flynn metia-se tudo, nomeadamente doença renal crónica, e ficava tudo um bocadinho confuso. Portanto, deixámos o FUS e passámos para o flute. Depois, talvez o maior especialista nesta área, o Dr. Tony Buffington, em 1990, veio falar e alertar para que a cistite idiopática felina, que será um dos componentes do flute, é muito semelhante à cistite intersticial humana. E então adotámos o termo FIC, que tanto serve para idiopático como para intersticial. E este mesmo senhor, em 2011, achou que tudo isto devia mudar de nome e devíamos falar em síndrome de Pandora. E ainda hoje se encontra este termo em vários artigos. O termo, se calhar, do meu ponto de vista, não é muito feliz, porque nós, se dissermos a um tutor o seu gato tem síndrome de Pandora, acho que fica muito, muito confuso, mas serve sobretudo para nos alertar a nós, médicos, que esta doença não é simples e que esta doença comporta em si diferentes males. O síndrome de Pandora, portanto, é alusiva à caixa de Pandora. Quando nós abrimos, saem de lá todos os males do mundo. Quando nós vamos averiguar doença do trato urinário distal, nós também estamos a falar de muitas patologias ao mesmo tempo. E um dos convites desta apresentação é pensarmos todos fora da bexiga. Portanto, quer seja um gato que apresenta periúria, quer seja um gato com urólides, com hematúria, todas aquelas sintomatologias de trato urinário que nós vamos diagnosticar como sendo um flute, nós vamos ter que pensar fora da bexiga. O problema, a fisiopatologia desta doença não está no trato urinário. Nós estamos a falar de uma doença neuroendócrina na qual o ambiente desempenha realmente um papel fundamental. Digamos que a bexiga é um dos principais alvos desta perturbação neuroendócrina, até, nomeadamente, vamos falar um bocadinho por razões anatómicas, mas nós, para a tratarmos, temos realmente que pensar fora da bexiga. E porquê é que uns gatos desenvolvem isto e porquê é que outros não desenvolvem isto? Qual é realmente, o que é que leva a desencadear esta sintomatologia? Então, nós temos que ter um gato suscetível. E o que é um gato suscetível? É um gato que tem fatores de genética e de epigenética que o podem tornar suscetível a desenvolver esta doença. E, nomeadamente, sabe-se de vários estudos epidemiológicos adversidades precoces na vida do gato, quer seja durante a gestação da gata, quer seja durante o período de desmame, adversidades precoces na vida do gato predispõem a desenvolver este tipo de doença. Portanto, temos um gato suscetível, ao qual vamos predispor a fatores de stress ambiental, stress social, nomeadamente gatos que sofrem de medo crónico, de traumas, de mudanças na vida dele. Portanto, temos um gato suscetível, temos o fator stress e temos vários órgãos envolvidos. Mas destes múltiplos órgãos, nós, se calhar em breve, vamos associar doenças como o IBD e as atopias a fatores também de stress. Mas atualmente, aquele que nós realmente sabemos que está tão bem identificado é o flute. E porquê a bexiga neste distúrbio da resposta que o organismo tem ao stress? É mesmo por uma questão anatómica. Ou seja, o eixo que desencadeia as respostas de stress está anatomicamente muito próximo aos centros que regulam a micção. E, portanto, há aqui uma proximidade
fisioanatómica que torna a bexiga um alvo fácil desta resposta desajustada ao ambiente. E o que é que muitos tutores nos perguntam? Então, mas está-me a dizer que o meu gato sofre de stress, eu tenho 3 gatos, porque é que não estão todos doentes? E isto é importante nós lembrarmos-nos sempre, e a tentar pôr aqui um ponteiro, que o meu ponteiro está aqui. Se nós pensarmos num ambiente ideal, e vamos pensar numa curva normal, de distribuição normal, como esta está aqui, e temos 2 extremos de um mau ambiente, digamos assim. Temos um ambiente hipoestimulante, que será um gato que vive sozinho com uma pessoa de idade que passa os dias completamente aborrecido, sem qualquer estímulo. E temos na outra ponta da curva um ambiente caótico de casas multicat, multicriança, multitudo, um ambiente, digamos mesmo, caótico. Nenhum destes ambientes é particularmente indicado para um gato. Mas a questão é que esta barra que vocês veem aqui a verde varia muito de gato para gato. Ou seja, há gatos que estão aqui e que eu tenho que ter um ambiente próximo do ideal para o gato ter realmente um bom estado de saúde. Há gatos que são mais resilientes e conseguem lidar com situações próximas do mal. E é por isto que numa casa onde o cat friendly não está bem implementado, ainda assim nós não vamos ter todos os gatos doentes. Portanto, tem a ver com os tais fatores, com a tal suscetibilidade, com a tal genética e epigenética que vão condicionar depois a suscetibilidade dos gatos a este tipo de problemas. Quem ainda não se juntou tem aqui uma última oportunidade, não é a última, mas mais uma oportunidade de se juntar, para então fazermos aqui assim a próxima questão, que já será aqui do ponto de vista clínico e, portanto, mais interessante. Eu ia-vos perguntar, da vossa experiência, ou da vossa sensibilidade, qual é que acham que é a idade em que o flute é mais prevalente? Portanto, isto poderá ter mesmo a ver com a vossa prática clínica. Portanto, estes rankings aqui de idade, qual é aquele que vocês veem mais no vosso dia-a-dia aparecer em gatos? Quer seja com formas não obstrutivas, quer seja com formas obstrutivas. Portanto, nós temos estes 2 grandes grupos de flute, o flute que se apresenta como uma obstrução e sem obstrução, mas tudo isto é flute. Qual é a idade que vocês veem mais estes gatos? E então, vamos lá ver quais é que são as respostas. Portanto, não estará completamente ao lado, mais entre os 2 e os 4 anos, mas realmente o grupo etário onde o flute mais se manifesta é entre os 4 e os 7 anos. Estão aqui várias respostas entre os 10 e os 15 anos. Aí a prevalência do flute não será tão prevalente. Ou seja, em idades avançadas, nós vamos ver uma prevalência, sim, de doença renal crónica, e vamos ver dentro do flute um desvio para haver uma prevalência maior de infecções. Mas o grupo etário de excelência do flute é uma meia-idade. Portanto, isto também faz uma curva de distribuição normal. E uma das razões que é importante pensar porque é que gatos mais velhos têm menos prevalência de flute tem a ver com a densidade urinária. Quando nós começamos a ter uma doença renal instalada e começamos a ter aquelas urinas mais diluídas porque o rim está a perder a capacidade de concentração, isso não é mau para tudo. E para a prevalência de flute isso é uma vantagem porque nós temos uma urina mais diluída. E em termos de prevalência dentro do flute, portanto, o flute engloba aqui assim muitas patologias. Qual é que vocês veem mais? Qual é que acham que é mais prevalente? A cistite idiopática, as infecções urinárias, urolitíase, uma combinação disto tudo, doença renal crónica. Dentro destas 5 opções, qual é aquela que vocês acham que é mais frequente? Guardar mais uma resposta. Ok, já temos todas. E vamos ver quais é que são as vossas respostas. Exatamente. A cistite idiopática é dentro do flute a apresentação mais frequente. Gostei, muito bem. É mesmo isso, a percentagem é mesmo esta. Sobretudo cistite idiopática, depois temos os plaques, depois temos os urólitos. Eu não sei qual é a média de idades para quem estou a falar, mas é
digamos que um erro muito frequente ou um desvio da razão muito frequente nos colegas mais novos, quando chega um gato obstruído e ficam muito surpreendidos porque o gato não tinha nenhuma pedra, não tinha nenhum urólito. Os urólitos não são tão frequentes assim, mesmo quando a apresentação é a apresentação obstrutiva. Portanto, o mais frequente é eu ter uma cistite idiopática associada a espasmo ou mesmo ter um plug uretral. Isso sim, cistites idiopáticas e plugs uretrais vão constituir praticamente 80% das causas de FLUT. E aqui sim a terminologia também se confunde um bocadinho. Plugs uretrais, cistites idiopáticas, será que isto não é tudo a mesma coisa? Aquilo que leva ao plug não é uma inflamação crónica da bexiga? Portanto, aqui assim as fronteiras dos nomes também não ajudam muito às vezes a perceber-se a fisiopatologia disto, porque na realidade o que causa um plug uretral, a maior parte das vezes é uma inflamação crónica da bexiga, mas nós temos uma coisa objetiva quando estamos a algalear um gato, que é ver um plug. Como é que estes gatos nos chegam à clínica? Qual é a apresentação? Portanto, temos aquela sintomatologia típica de aparelho urinário distal, estrangúria, polaquiúria, as úrias todas, periúria. Vamos nos lembrar que metade dos gatos tem um quadro obstrutivo, a outra metade não tem um quadro obstrutivo. E, portanto, estes sinais clínicos são típicos e não deixam aqui muitas dúvidas. Mas temos que nos lembrar de algumas coisas. Os gatos são gatos e, portanto, nem sempre a apresentação é clássica. Uma cistite idiopática pode ser a causa da anorexia, pode ser a causa de um vômito. Porquê? Porque associada à cistite idiopática há dor, há uma inflamação crónica que torna o gato super desconfortável. E nós só vamos conseguir diagnosticar uma cistite idiopática felina não associada à sintomatologia do aparelho urinário se realizarmos uma uroanálise e se formos diagnosticar hematúria. E se começarmos a fazer análises de sedimento em casos que não são tão óbvios do aparelho urinário, nós vamos descobrir muita hematúria. E hematúria significa inflamação, significa dor, significa que aquele gato está desconfortável e que nos está a dar sinais de alerta. Portanto, não focar só na sintomatologia que é óbvia. Coprostase, que também está aqui assim na lista. Não é fácil para um tutor perceber a diferença, muitas das vezes, entre disúria e coprostase. E às vezes a apresentação clínica tem dificuldade em defecar e, portanto, nós temos que estar atentos a esta confusão que os tutores poderão ter. Poliúria polidípsia não será um sinal frequente associado à doença do trato urinário distal, portanto, poliúria polidípsia remete-nos para o rim, não para a bexiga e para a uretra. Portanto, mas estes são os sinais clínicos clássicos associados. E mais uma pergunta, então, esta aqui assim, quase que já dei a resposta há bocadinho, o que é que causa a obstrução? Quando nós temos estes gatos que nos chegam verdadeiramente obstruídos, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar espasmo, vamos encontrar urólitos, vamos encontrar plugs, vamos encontrar neoplasias, poderemos na realidade encontrar isto tudo, mas o que é que vamos encontrar mais em termos de prevalência? O que é que mais frequentemente entope os nossos gatos? Espasmo, urólitos e plugs. Ok. Plug é de todo a causa mais frequente de obstrução em gatos. Plugs, espasmo e só por fim os urólitos. Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Às vezes os colegas têm um bocado de dificuldade a perceber, mas porquê é que eu fui algalear o gato e depois do gato sedado e anestesiado eu até tive facilidade em algalear e não encontrei nenhum cálculo? Porque provavelmente a causa seria espasmo e esse espasmo com a anestesia ou com a sedação foi retirado e a algaleação foi fácil. Porque o plug nem sempre se encontra, porque nós ao empurrar a algália e ao fazer lavagens podemos quase que destruir estes plugs. Urólitos não será realmente a principal causa da obstrução, muito pelo contrário. Portanto, estes são os nossos grandes vilões dos casos obstrutivos que tantas dores de cabeça nos dão e é importante analisá-los. É importante desfazer um bocadinho do plug,
ver ao microscópio ou se quiserem mesmo submetê-los para laboratório. Porque muitas das vezes estes gatos não têm cristalúria, nós vamos fazer um sedimento e não têm cristalúria, mas o plug vai nos dar indicação se estamos perante um caso de destruído, se estamos perante um caso de oxalato. Portanto, analisar sempre os plugs. Depois temos então o tal espasmo e só por fim os urólitos. Portanto, estas são, por ordem, as grandes causas de obstrução, mas vamos nos focar sobretudo nos plugs e só depois nos espasmos. E agora, um caso clínico simples, só para interagirmos aqui também mais um bocadinho. Portanto, temos a Nina, uma gata indoor, gata única, 3 anos, uma ováriostectomia aos 6 meses, testada para FIV-FeLV, e o motivo da consulta começou a urinar fora da caixa de areia e possivelmente com hematúria. Portanto, a tutora não tem a certeza, mas acha que aquela urina está ligeiramente ensanguentada. E o nosso exame clínico é perfeitamente normal. Vamos realizar umas análises bioquímicas gerais, completas, que estão todas dentro do valor de referência. Vamos realizar um hemograma que apenas nos dá uma ligeira leucocitose por neutrofilia com linfopénia, portanto, um hemograma típico de gato em stress que nós tantas vezes vimos na clínica. Fazemos uma ecografia que está perfeitamente normal e, uma vez que o nosso problema aqui, que a nossa causa foi esta fotografia que a senhora nos mostrou com uma possível hematúria, vamos recolher urina por cistocentese para urocultura e análise de seguimento. A urocultura aqui é imprescindível? Não. Estamos perante uma gata de 3 anos, portanto até sabemos que uma infecção do trato urinário inferior aqui será muito pouco provável. Mas ainda assim a tutora aceitou e nós vamos fazer uma urocultura. Aquilo que nunca poderemos fazer é receitar, nestes casos, um antibiótico só porque sim. Portanto, as duas, uma, ou não receitamos antibiótico ou fazemos uma urocultura. Receitar antibiótico empírico, quando as estatísticas nos dizem que a probabilidade de haver aqui uma infecção é baixíssima, não será uma boa prática clínica. E vamos, claro, fazer uma análise de seguimento que tanta informação nos dá. Nós temos agora o privilégio de ter cá em Portugal disponível o Urofast, que nos dá o resultado da urocultura em 24 horas. Então, é uma ferramenta que nós usamos todos os dias no hospital e, portanto, aqui assim a antibioterapia empírica realmente ficou muito reduzida, porque em 24 horas nós sabemos se temos uma infecção ou não. E aqui agradeço estas duas fotografias, estes 2 minifilmes à professora Constança, onde temos um sedimento típico de uma infecção urinária, portanto é algo que nós poderemos ver na clínica, e um sedimento típico de uma cistite idiopática. Do sedimento típico de uma cistite idiopática, do vosso lado direito, nós praticamente só vimos sangue, alguns glóbulos brancos, mas praticamente é sangue. Do lado esquerdo temos, obviamente, a presença de leucócitos e de muitos bacilos. E pelo menos 2 informações são muito importantes nós termos do sedimento da Nina. Temos um pH de 7 e temos uma densidade urinária de 10,50. Perante isto, saberíamos que, perante uma densidade urinária de 10,50, que a probabilidade de ter uma infecção urinária seria baixíssima, não é? Porque 10,50 é praticamente bacteriostático. Não são muitas as bactérias que conseguem sobreviver nesta densidade urinária. Portanto, fizemos mesmo assim porque a tutora concordou um Urofast, deu negativo e temos este sedimento da direita típico de uma cistite idiopática felina. pH 7, densidade 10,50. E agora gostava muito de saber, perante isto, qual é o tratamento que vocês vão prescrever à Nina. Portanto, lembro que estamos perante uma gata de 3 anos, que sempre foi saudável, que se apresenta pela primeira vez à clínica com uma história de periúria / hematúria vista pela tutora e confirmada por nós. Como é que nós vamos tratar a Nina? Aqui penso que as respostas podem escrever o que quiserem. Carolina, podes-me confirmar com a cabeça que dá para escrever? Dá? Ok. Sim. Obrigada. É porque eu estou a ver aqui 0. Ai, numa resposta, estava a ver 0 respostas e estava a ficar preocupada. Mas pronto, percebo que aqui tenham que pensar um bocadinho, mas isto é anónimo, podemos dizer o que quisermos. Façam como se estivessem no vosso consultório, com a Nina à frente, com um tempo de consulta se calhar reduzido, não é? Temos se calhar 30 minutos ali, já gastámos tempo a fazer a ecografia, a cistocentese.
como é que vocês gerem este tratamento? Esperar aqui mais um bocadinho, porque acho que é mesmo interessante ver qual é a vossa abordagem para uma cistite idiopática felina. Só acrescento aqui para aqueles que entraram se calhar um bocadinho mais tarde, que no chat tem um link para estas perguntas interativas. Eu sei que não é a forma mais ideal, o ideal era aceder via telemóvel através do QR Code, mas também podem aceder, que eu já experimentei, e não perdem a ligação aqui à transmissão Zoom. Ok, já tenho aqui assim umas respostas e então vou passar aqui à frente a ver qual é o tratamento que vocês prescrevem. Não me está a aparecer as vossas respostas, vou botar uma coisa. Não, o slide não deu, e se eu ando para trás isto vai bloquear. Mas acho que vou ficar sem saber qual é o vosso tratamento para a cistite, com muita pena minha. Posso esperar aqui mais um bocadinho, mas acho que não. Ou é aqui uma questão da minha internet, não sei, mas... boa, apareceu. Aqui. Analgesia, sem dúvida nenhuma, muita analgesia. Uma cistite idiopática é uma situação super dolorosa. Anti-inflamatório, claro que sim. Gabapentina, claro que sim. Feliway, tudo bem. Dieta urinária, relaxantes musculares, alterações ambientais. Está perfeito, está cá tudo. Não será bem qual é a ordem, mas está cá tudo aquilo que nós devemos fazer. Aqui o cisteide, eu vou pôr aqui um ponto de interrogação no cisteide. E vamos falar um bocadinho quais é que são estes relaxantes musculares, não é? Porque há vários. Qual é que será aqui também o analgésico que vocês privilegiam? Vamos ver qual é aqui a nossa abordagem. Portanto, basicamente tudo aquilo que vocês disseram, controle de dor e da inflamação, e nós aqui assim usamos aquilo que toda a gente usa, buprenorfina e meloxidil, privilegiamos estes dois. Relaxamento, temos que nos lembrar que temos que relaxar músculo liso e músculo estriado. Portanto, muitas das vezes temos que combinar uma benzodiazepina com a cepromazina. Não vou dizer em todos os casos. Aqui no caso da Nina, um caso de uma apresentação não obstrutiva pela primeira vez, não vamos provavelmente pô-la já a fazer a cepromazina. Se calhar nem vamos pôr logo a fazer uma benzodiazepina, mas temos que pensar que o relaxamento poderá não ser suficiente com o analgésico. Em relação ao cisteide ou em relação a outras coisas que vocês utilizem, temos que nos lembrar que as formas não obstrutivas são autolimitantes muitas das vezes. Isto faz com que muitos destes gatos não chegam a ir à consulta, ou quando vão à consulta, faça a gente o que fizer, eles vão melhorar. E isso faz com que nos últimos 10 anos tenham surgido mais de 80 princípios ativos recomendados para tratamento de cistite, a maior parte deles sem evidência científica nenhuma. E é o que se passa com os glicosaminoglicanos e outros. Não só não têm evidência que funcionam, como já têm evidência que não funcionam. Fazem mal? Não, também não fazem mal. Mas nós temos que nos lembrar que cada vez que damos um comprimido a um gato que só por si vai aumentar quase sempre o stress da interação com aquele tutor, nós vamos nos focar naquilo que realmente tem evidência científica que funciona. E os nutracêuticos realmente do foro dos glicosaminoglicanos não têm essa evidência científica. Deixo-vos aqui as doses dos principais fármacos que usamos. Triptofano e caseína podemos usá-los até em combinação e já com alguma evidência científica que vão funcionando. A gabapentina, que vocês também responderam, é muito útil, não só porque é um analgésico, mas porque condiciona toda a resposta da ansiedade do gato. Portanto, a gabapentina é uma ferramenta muito importante. Muitos pontos de interrogação aqui na prazosina, porque muitos de vocês devem conhecer por um artigo que saiu que realmente a prazosina não só não faz efeito, como pode prejudicar a resposta do gato. Portanto, sempre que nós temos que relaxar músculo liso, privilegiamos a cepromazina à prazosina. Ok,
Mas lembram-se daquilo que nós falámos, nós temos que pensar fora da bexiga. A causa deste problema não está na bexiga. É claro que nós temos que tratar a dor, temos que tratar a inflamação no imediato, mas temos que ir mais além. E então há 2 grandes grupos de coisas que nós temos que fazer nestes casos de flute, seja de cistite, seja de outras apresentações de flute. Temos que promover sempre, sempre, sempre a ingestão de água e temos que realizar terapêutica de modificação ambiental. Todos sabemos a relação amor-ódio que os gatos têm com a água, e todos nós na clínica ouvimos isso diariamente, uns porque se atiram para dentro da água, mas depois não a bebem, outros porque fogem dela, outros bebem do copo, outros todos os dias, outros querem água fria, outros querem água quente, e é uma confusão lidar com gatos e com água, e realmente o plano tem que ser individual, ir de encontro às preferências daquele gato. Terapêutica mesmo, foi mais uma vez este senhor que se dedica muito ao tema, que surgiu com este pensar fora da bexiga, então realizar esta modificação multimodal no ambiente como uma chave importantíssima para lidar com flute. Eu diria mesmo que, do ponto de vista médico, é eticamente obrigatório nós fazermos isto. Aquilo que nós não podemos fazer é receber um gato com uma cistite idiopática e mandá-lo para casa com um anti-inflamatório e uma saca de ração e dizer que está tudo bem. Agora, há aqui uma questão prática a gerir. É que falar sobre terapêutica de modificação ambiental não demora um quarto de hora, nem demora meia hora. E se a pessoa apareceu sem marcação, e se nós temos não sei quantas pessoas lá fora, decididamente não vamos conseguir falar disto. Não vamos nem temos que falar tudo de uma vez, porque se a pessoa veio à consulta porque a gata está a urinar do sangue fora da caixa, também não está com o mindset de nos ouvir falar em alterações ambientais. Portanto, cada coisa de sua vez. Sai de lá com as receitas que tiver que sair e marcamos obrigatoriamente uma consulta de reavaliação, passados os dias que vocês entenderem, 3, 4, 5 dias, onde vamos dizer, olha, mas este problema precisa de uma abordagem diferente, que eu vou ter o prazer de conversar consigo daqui a uns dias. E isto é só uma consulta, e é uma consulta que vai ter que demorar tempo, e obviamente que vão ter que a fazer cobrar, se calhar, de outra maneira, porque são consultas demoradas, são consultas que podem demorar às vezes uma hora ou mais, se nós tivermos casas multicat e tivermos que fazer uma série de modificações ambientais. E por vezes o mindset do tutor, quando vai à consulta, não está nada motivado para isto. Pode não, porque tem um problema na bexiga, nós estamos a falar que ele tem que dar mais água e a pessoa não está motivada para isso. Portanto, eu aconselho mesmo a que isto seja feito por duas vezes. E, resumidamente, o que é que vai ser esta consulta super demorada? E vamos resumir aqui em 5 minutos. Nós vamos tentar perceber quais são os agentes de stress naquele ambiente e o que é que nós poderemos fazer. O que é que causa stress a um gato? Tudo. Tudo causa stress a um gato, sobretudo tudo aquilo que o afasta das suas características, que é ser um caçador solitário. Temos que pensar sempre, nós temos um caçador em casa e um caçador que gosta de estar sozinho, a maior parte das vezes. Tudo o que afasta o gato disto está-lhe a causar stress. Vamos pensar em 2 grandes grupos de stress. O stress social, que tem a ver com as interações com outros gatos, connosco, com outras espécies, e o stress ambiental, que tem a ver com a acessibilidade e o número e o tipo dos recursos. Stress social entre gatos. Casas multicat vai sempre haver stress social. Por muito que nos digam, eles dão-se todos bem, vai sempre haver stress social. Eles dormem juntos, eles dormem todos na mesma cama, ainda assim há stress social entre eles. Estes 2 gatos aqui, por exemplo, que estão a dormir com costas, pode ser uma coincidência ou não, podem se odiar. Estes gatos aqui assim, que até parece que estão a dormir muito bem, não basta dizerem isto. Se dormirem enroscadinhos, sim, mas se dormirem costas com costas, se não fizerem allo-grooming, se não fizerem allo-rubbing, provavelmente até nem se dão assim tão bem. E as pessoas não sabem isto e não têm esta sensibilidade, e somos nós que os temos que ensinar. Stress social, que tem a ver com a interação com outras espécies, quer sejam espécies das quais o gato é presa, quer sejam espécies das quais o gato é o predador, tudo isto pode desencadear stress. Interações menos cat-friendly, claro que sim, que causam stress, mas estas interações que volta e meia eu também faço, sobretudo com um dos meus gatos, também são completamente pouco cat-friendly, mas eu acho que ninguém resiste a pegar no gato e dar-lhe um beijo, isso, mas isto não é cat-friendly para um gato, e há gatos que não toleram isto.
Num estudo engraçado que saiu de apresentação de cistite idiopática em gatos, num estudo com 40 gatos, 39 dos tutores tomava antidepressivos. E tinha interações pouco cat-friendly com os seus gatos. Portanto, isto é algo que nós temos que ter em conta. Muitas das vezes há transferência para a relação com os gatos e que os prejudica muito. Stress ambiental, os recursos dos gatos, pensar sempre em privilegiar as alturas nas casas. A maior parte das casas ainda não tem isto, ainda não tem as prateleiras altas para os gatos poderem andar nas alturas. Eliminar aqueles recursos completamente idiotas que só na fogueira, como as taças com comida ao lado da água e estas taças assim que a gente não percebe nada disto, os gatos nem conseguem comer isto. Caixas de areia que são caríssimas e que os gatos devem odiar, deviam fazer uma petição para acabar com elas. Se vos disserem, não, mas o meu gato adora entrar lá para dentro, não acreditem. Ponham uma caixa aberta ao lado e deixem que o gato escolha. Se calhar vai haver um gato que prefira este tipo de caixas de areia, porque há sempre a exceção que confirma a regra, mas a maior parte dos gatos não vai gostar disto. Então, se forem gatos a partir de uma certa idade, com doença articular, isto é um verdadeiro pesadelo para eles. E, portanto, explicar tudo isto, explicar todos estes recursos, isto demora, e demora muito tempo e tem que ser feito em sede própria. Drogas receitadas como ansiolíticos, antidepressivos, todos estes poderão ser utilizados, embora nas cistites se privilegie muitas das vezes a amitriptilina, mas, na minha opinião, nenhuma destas drogas deve ser feita sem realizar uma consulta por um especialista em comportamento animal. E certamente nenhuma destas drogas deve ser prescrita sem primeiro realizar profundas alterações no ambiente. Só depois de garantir que o ambiente e que a ingestão de água estão garantidas é que nós podemos pensar, ok, este é um daqueles casos recidivantes que vai precisar deste tipo de medicação. E penso que esta é a nossa última pergunta, a nossa última oportunidade para interagirmos assim. Não, depois ainda temos as perguntas que eu vos convidava todos a fazer no final, mas assim, em termos de interação aqui com o VVox, qual é a densidade urinária que nós devemos objetivar para tratar gatos com flúte, para prevenir, para tratar e para tratar, ao fim e ao cabo, todos os gatos? A densidade urinária que todos os nossos gatos deverão ter para termos uma saúde do trato urinário. Vamos aqui de 10,15 a 10,55 ou a opção é indiferente, porque o que nos interessa controlar aqui é sobretudo o pH. Portanto, qual é a densidade urinária que nós devemos objetivar com as medidas que vamos incrementar? O que é que nós queremos? Vamos lá ver aqui as vossas respostas. Yes, 10,35, densidade perfeita. Às vezes os nossos refratómetros nem medem densidades acima dos 10,50, 10,60, mas nós poderemos ter gatos a ter densidades de 10,80. E isto é aquilo que dá cabo da bexiga, é aquele acumular subsaturado de cristais, de substâncias inflamatórias. Portanto, nós temos que pôr estes gatos a beber mais água para atingir os 10,35 de densidade urinária. E como é que nós vamos fazer isto? Como é que nós transformamos um gato que nos chega em 10,50 como a Nina num 10,35? Temos que a pôr a beber mais água. Como é que vamos fazer isso? Vamos prescrever água. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos ter uma urina mais diluída, que obviamente é uma urina menos tóxica? É uma urina que vai fazer um efeito de lavagem só por si, porque a diurese também aumentou. Então nós temos, felizmente, várias ferramentas para conseguirmos que os gatos bebam mais água. Quais são as nossas estratégias para chegarmos a estes 10,35? Todas aquelas que vocês se lembrem para o gato beber mais água, portanto, beber água de uma maneira direta, em fontes, em comedores, privilegiar os comedores de vidro e de cerâmica, sempre longe do local de comida. Os locais de passagem são lugares privilegiados. Portanto, todas estas medidas que vocês conhecem, nós temos que falar disto na clínica. Nós temos que fazer isto uma coisa tão importante como receitar o meloxidil para casa. Uma dica que eu aprendi também recentemente, devo confessar que ainda não a implementei, mas achei piada, é de implementar, é fazer, por exemplo, um chá de catnip e congelar em cubos de gelo e pôr na água, não é? Nós já conhecíamos o caldo de carne e o caldo de peixe, agora também podemos fazer um chá de catnip.
Portanto, água, diretamente água. Mas depois temos outras maneiras de dar água indiretamente. E quais é que elas são? Mais alimento úmido, sempre, 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 sempre. Há 11 anos atrás, quando nós abrimos o hospital, e esta sempre foi uma das nossas grandes bandeiras nas consultas, mais alimento úmido, nós ouvíamos sistematicamente o alimento úmido é um mimo. Agora, como já temos também os nossos clientes, ouvimos mesmo, mas mesmo assim, ouvimos menos, mas mesmo assim, ouvimos diariamente o alimento úmido é só um mimo. Isso tem que mudar, nós temos que dar alimento úmido todos os dias. Pode ser só alimento úmido? Na minha opinião, pode. Só alimento úmido, com a desvantagem única para mim, que é sai muitíssimo mais caro. Se nós vamos dar só alimento úmido, temos que ter cuidado com o alimento úmido que damos e privilegiar alimentos que digam completos e não complementares, que existem muitos no mercado. E se nós vamos dar só alimento úmido, também temos que ter cuidado com as marcas que escolhermos, sermos marcas que nos ofereçam confiança. As sopas são uma ótima maneira de dar água aos gatos e depois poderemos inclusivamente pôr mais água no alimento úmido. Há quem ponha mais água no alimento seco. Eu nunca vi isto funcionar com gato. Os gatos gostam do seco porque ele é seco, gostam da textura. Se nós pomos água, eu confesso nunca vi nenhum gato comer assim, mas volta e meia pode ser que haja um ou outro e há quem recomende então umedecer o alimento seco. E depois temos estas águas magníficas com sabor, que é uma maneira muito fácil de aumentarmos a ingestão de água dos nossos gatos. E as marcas perceberam isso, as marcas perceberam que havia um gap no mercado e que é difícil aumentarmos a ingestão de água dos nossos gatos e que isto é uma ferramenta de tratamento. E quanto à alimentação seca? A alimentação seca dá para outros 40 minutos. Mas, resumidamente, se nós tivermos estrovite, ela vai ser muito, muito importante para o efeito da dissolução. No caso do oxalato, vocês sabem, não podemos dissolver, só podemos prevenir. E sim, a alimentação seca tem aqui um papel a dizer, mas mais importante do que a composição é nós termos a densidade urinária em 10,35. Isso aí já é um objetivo ganho, 10,35 densidade urinária. O alimento seco pode nos ajudar a isso porque promove a ingestão de água através dos níveis de sódio. Outra coisa que a alimentação faz é regular os níveis do substrato destes urólitos, do fósforo, do magnésio, do cálcio, do oxalato. Portanto, estes alimentos têm isso em conta e poderão ter um papel a dizer aqui. Mas o foco é 10,35 de densidade urinária. Eu pus este aqui artigo só por um bocadinho por curiosidade. Nós temos cada vez mais hipercalcémias idiopáticas, muito associadas aos cálculos de oxalato de cálcio, e para além da alimentação e para além da medicação, que normalmente é à base de prednisolona e de outras drogas com alguns efeitos secundários, as sementes de chia têm aqui uma palavra a dizer e já estão com um artigo científico com alguma credibilidade e não têm efeitos secundários, que a introdução destas sementes de chia pode ajudar a controlar a hipercalcémia associada aos cálculos de oxalato de cálcio. Os cálculos de oxalato de cálcio continuam a ser um grande desafio a nível clínico de como é que nós os conseguimos prevenir. E quase a terminar, um novo tipo de urólitos que existem, já com alguns casos documentados. Foram documentados estes urólitos com uma composição completamente diferente, todos em gatos jovens, todos com o fator comum de serem gatos que estavam a fazer tratamento com o GS-POPIF. A análise química destes cálculos é precisamente igual à análise química do GS, portanto, basicamente, pensa-se que isto são cálculos do antivírico que nós estamos a dar. Eu achei curioso pôr isso aqui. Ainda não vimos nenhum no hospital, mas acredito que se vai começar a ver, porque cada vez também estamos a usar mais este produto. São cálculos moderadamente radioopacos e que se formam, tal como os de oxalato, muitas das vezes logo no rim. Resumidamente, qual é o prognóstico do flúor? Nós podemos achar que não é uma doença assim tão grave, mas o que é facto é que globalmente 10% destes gatos acaba por ser eutanasiado, o que é imenso.
Muitos destes gatos tornam-se em formas crónicas de cistite idiopática, o que, acompanhado a eliminação inapropriada, torna-se um pesadelo para os tutores. Muitos destes casos recidivam com formas obstrutivas, o que é um pesadelo para todos, para os gatos, para os tutores e também para nós. Portanto, isto é uma doença com uma morbilidade muito elevada, com elevadas taxas de recidiva e mesmo com uma mortalidade também elevada. E não tem que ser se nós usarmos as estratégias certas para tratar. Portanto, para concluir, estamos a falar de uma doença neuroendócrina com etiologia multifatorial. Não estamos a falar de uma doença do foro urinário. Pensar fora da bexiga, ok? Formas não obstrutivas, provavelmente subdiagnosticadas, e nós só as vamos apanhar se fizermos por rotina análises de urina. Um gato que tenha hematúria está-nos a pedir ajuda e pode ser uma hematúria subclínica, que nós só vamos diagnosticar com uma análise de sedimento. Morbilidade e mortalidades elevadas e pensar sempre fora da bexiga, utilizando a terapêutica de modificação ambiental e controle da densidade urinária. Estes são os artigos, basicamente, alguns deles que eu me baseei para a apresentação. Obrigada por estarem aí, foi um gosto e estou à disposição para todas as perguntas que gostava muito que houvessem. Obrigada. Obrigada, Maria João. Não temos ainda perguntas, mas se calhar agora, nos próximos 5 minutos, tenho aqui uma oportunidade para colocar perguntas. Estejam à vontade para o fazer. Como eu mencionei no início, vou apenas agora fazer uma breve apresentação de apenas 5 minutos sobre a gama ProPlan para suporte terapêutico da saúde urinária, quer dietas completas, quer o suplemento de hidratação HidraCare. E, portanto, vou começar por dizer, portanto, em termos de dietas completas, nós temos a gama UR, que engloba alimentos secos e alimentos úmidos, com diferentes sabores e diferentes também consistências, diferentes no caso dos úmidos, porque temos fórmulas de alimento de pedaços em molho, com 2 sabores, de frango e de salmão, e depois também a apresentação em mousse lata com sabor a peru, mas no alimento seco também temos diferentes sabores de frango e de peixe do oceano, para realmente permitir ao tutor do gato, por um lado, variar ou então encontrar qual é a fórmula que o seu gato prefere. Uma coisa é certa, tal como a doutora Maria João mencionou, o aporte de água, como é absolutamente fundamental, se é num animal saudável, num animal com histórico de doença urinária, torna-se ainda mais crítico e, portanto, a alimentação mista aqui torna-se completamente essencial. Mas, portanto, como há pouco dizia, esta gama encontra-se recomendada basicamente para as principais patologias do trato urinário inferior, quer seja para abordagem urólides de estrovite, para a sua dissolução ou redução da sua recorrência, também para reduzir a probabilidade de voltarmos a ter problemas de oxalato de cálcio, mas essencialmente porque é a maior fatia dos problemas de doença urinária as cistites idiopáticas. E estas dietas são tão eficazes e clinicamente mostradas, porquê? Porque para além de realmente induzirem a produção de uma urina que é mais diluída, e por isso é que também vão promover a dissolução dos cálculos de estrovite, por outro lado também do ponto de vista calórico, elas também são mais moderadas e, portanto, como também o excesso de peso, a obesidade é um fator que predispõe para o desenvolvimento da doença urinária, estas dietas por si só também vão ajudar a manter uma condição corporal mais magra e mais musculada. Mas, portanto, quando falamos de cistites idiopáticas e aqui o efeito da diluição da urina é super importante, porque vão estar também a diluir todas aquelas substâncias potencialmente irritantes para a mucosa da bexiga, nós verificamos que estas dietas, como podem ver no gráfico à vossa direita, que na coluna azul, onde temos gatos alimentados com uma dieta standard, em termos de volume de urina temos um volume mais baixo e temos uma gravidade específica da urina mais elevada. Quando alimentamos estes gatos com
dieta urinária seca, UR, o volume aumenta significativamente, o volume da urina, e a densidade reduz. E isso é ainda mais melhor conseguido quando alimentamos estes animais com alimento úmido UR. Portanto, aqui vem aqui realmente a necessidade de combinar quer o alimento seco terapêutico com o alimento úmido terapêutico para conseguir aqui um benefício máximo a nível da diluição da urina e ter um maior volume urinário. Por outro lado, a própria dieta ajuda também a desinflamar a bexiga devido ao conteúdo de ácidos gordos ômega 3. Depois também para aqueles preocupados com os glicosaminoglicanos, que não é o foco da dieta, mas que também estão presentes. E por outro lado, por fim, induz um pH urinário que é ideal, não é um pH urinário nem ácido, nem demasiado alcalino, portanto dentro do intervalo considerado ideal, o que tornam também estas dietas perfeitamente seguras de serem usadas a longo prazo, ou até eventualmente em lares que existam vários gatos e que muitas vezes os tutores verbalizam a dificuldade que é separar o alimento do animal com historial da doença urinária dos outros gatos que não têm esse historial, portanto não há também um problema que gatos saudáveis consumam este alimento que é completo, desde que sejam obviamente adultos ou gatos séniores. Mas portanto, estas dietas, como inicialmente dizia, induzem a dissolução de estrovite e previnem a recorrência de cálculos, promovendo uma urina chamada subsaturada, portanto, bastante mais diluída e que não vai promover o crescimento de cálculos urinários, como podemos verificar, por exemplo, neste caso clínico, em que, portanto, gatos consumiram uma dieta urinária, produziram uma urina subsaturada, o que foi eficaz na dissolução de cálculos de estrovite em um mês. Para terminar, vou falar muito brevemente também do nosso suplemento de hidratação. Neste caso, não é um alimento completo, é um alimento complementar. Trata-se de um suplemento para gatos que aumenta o consumo de água, o que vai beneficiar qualquer gato que beneficie de uma melhor hidratação. E aqui estamos a falar quer de animais saudáveis, quer de animais com algum tipo de patologia que, por um lado, beneficia, lá está, de uma urina mais diluída, como é a doença urinária, ou então gatos que estão mais predispostos para desidratação, como é o caso, por exemplo, de gatos que sofram de insuficiência renal crónica, de diabetes, de hipertiroidismo, até portanto, de tendência para terem fezes mais duras e dificuldade em defecar, e que também a ingestão de água é muito importante. Portanto, este suplemento de hidratação vai promover um maior consumo de água total, também vai facilitar a absorção da água a nível intestinal e está demonstrado cientificamente que vai aumentar a diluição da urina, sendo também um suplemento que é altamente palatável e que os gatos muito facilmente vão ingerir voluntariamente. E a demonstrar isso mesmo, este estudo que foi publicado recentemente no American Journal of Veterinary Research demonstrou que gatos que consumiram HidraCare apresentaram em média mais 27% de ingestão de água total, produziram um volume de urina superior em 48% e obviamente que esta urina era mais diluída, apresentava uma menor gravidade específica, em menos 33%, e também uma menor osmolaridade. E, portanto, esta é a nossa gama terapêutica e suplemento de hidratação para suporte da saúde urinária em gatos que tenham sofrido alguma patologia do trato urinário inferior, no caso do HidraCare também em situações em que qualquer gato possa beneficiar, mesmo um gato saudável, possa beneficiar de uma maior ingestão de água. Eu agora iríamos passar então às perguntas e respostas e vou verificar então aqui a nossa caixa. Temos para já uma questão da Joana Sousa, Maria João, que questiona se existe alguma evidência que suporte a nossa escolha entre um anti-inflamatório ou analgesia, por exemplo, no FINA, na abordagem inicial a FLUT. Ok, obrigada, Joana. Eu acho que a parte boa é que a maior parte das vezes nós não temos que escolher entre um e outro, e fazendo uma abordagem multimodal nós conseguimos ter doses mais baixas de ambos, e ambos combinados são mais fortes. Juntos são mais fortes, ou seja, eu consigo com doses de um opioide
mais baixas 2, 3 vezes por dia, doses mais baixas de um anti-inflamatório e combiná-los. Se existe alguma evidência de qual é que é mais eficaz fazendo só um ou outro, eu não conheço esse estudo, mas eu diria que a chave está mesmo em combiná-los. Se nós tivermos um gato que tem uma patologia de fluto associada a uma doença renal e queremos fugir do anti-inflamatório, vamos privilegiar então o opioide. Mas se não for esse caso, eu aconselharia mesmo a combiná-los, porque eles funcionam bem e atuam de maneira diferente. E depois pararia primeiro o opioide, ao fim, consoante os casos, obviamente, mas, por exemplo, o caso da Nina, uma cistite idiopática, primeira apresentação, faria 2, 3 dias de buprenorfina e depois continuaria mais uns dias com o anti-inflamatório. Neste jogo aqui, a gabapentina também poderá ter uma palavra muito importante a dizer, porque funciona como analgésico. Portanto, uma possibilidade poderia ser, por exemplo, eu não querer fazer um opioide, até porque há aqui a questão de como é que eu vou prescrever um opioide para casa, e porque o opioide sublingual corre mal em muitos gatos, e aí poderíamos combinar com a gabapentina e o meloxidil, que também será uma excelente escolha. Obrigada, Maria João. Para já não temos mais nenhuma questão. Fomos super disciplinadas em termos de tempo, portanto, super pontuais. Eu fiz as perguntas todas e agora ninguém me faz as perguntas a mim. Super explícita também, porque penso que não há assim grandes dúvidas sobre a apresentação. Isto é um mundo. Não sei se queres fazer algum comentário final, uma vez que não temos aqui a nossa assistência bastante. A falar dos fatores que predispõem, e realmente eu não falei disso porque os 40 minutos não dão para tudo, mas a obesidade é sem dúvida um dos fatores que está associado em termos de prevalência a estas questões. Mas nós, ao fazermos a tal terapêutica multimodal de modificação comportamental, nós indiretamente estamos a promover o exercício. E, portanto, tudo isto também está relacionado. Exatamente, sim, e daí também, e obviamente que as dietas terapêuticas também podem dar aqui também um apoio para conseguir obter essa condição corporal ideal, sim. E que até pode passar numa primeira fase por um programa de perda de peso, até porque, no caso da Proplan, também a dieta para perda de peso é segura do ponto de vista urinário e, portanto, também vai ajudar a proteger essa parte e, portanto, podemos idealmente até conseguir um peso ideal e depois, para termos uma maior segurança a longo prazo, fazer então a dieta urinária para manter o animal nesse peso ideal. A Joana coloca mais uma questão. Questiona se estão postos de parte os nutracêuticos com suplementação de glicosaminoglicanos. Estou sempre a favor de estressar menos possível o gato com medicações. Penso que foi precisamente esse o argumento que também acabaste por dar quando falaste das suplementações, que às vezes podem ser um bocadinho contraproducentes do ponto de vista de funcionar também como estressores do animal. Sim, eu se calhar nutracêuticos não os poria todos no mesmo saco, porque, por exemplo, o triptofano e a caseína, que também são considerados nutracêuticos, têm realmente evidência que funcionam e, portanto, o triptofano e caseína, sim. Os frutos vermelhos, os glicosaminoglicanos, eu penso que há pelo menos uns 5 artigos a dizer que não há qualquer evidência que eles funcionem. Agora, se me disserem assim, mas o gato está a fazer cesteira, é super fácil de cesteira, ou outro qualquer, é super fácil de dar e está a correr bem. Não deixem de dar se corre bem, se aquele gato em particular parece que, porque isto também não há uns estudos com uma evidência científica para estas coisas todas, porque não são fáceis. Agora, não está certamente nas minhas prioridades para tratamento receitar algo do género. Portanto, tratar dor, tratar inflamação, relaxar, água e modificação comportamental. E se for difícil de dar estas coisas a gatos, vamos repensar, porque tudo aquilo que nós não queremos quando estamos a tratar uma doença deste foro é aumentar o stress do gato e piorar a interação positiva que ele tem com aquele tutor. Isto não pode mesmo acontecer, porque
se nós estamos a tratar um problema que sabemos que tem de base uma questão associada ao stress e estamos a dizer para dar comprimidos 3 vezes por dia, está tudo errado, não é? Temos que repensar tudo isto. Portanto, vamos nos privilegiar na medicação que tem evidência científica e os glicosaminoglicanos não têm. Exatamente. Muito bem. Penso que não há mais questões. Chegamos às 20 horas. Eu vou agradecer mais uma vez, Maria João, pela tua apresentação super interativa e que aqui também mobilizou aqui as respostas e tornou a apresentação muito mais interessante.